Se você é meu aluno, com certeza você já me ouviu falar sobre as proporções de Galileu, mas acontece que hoje eu não estou aqui para falar sobre física. Apesar de começar com ela, o tema vai ser outro. E se você vai fazer exame vestibular, eu posso te garantir que caso você fique até o final, serão os 5 minutos mais importantes do teu dia. Se eu te perguntar a diferença entre o MRU e o MRUV, você sabe me dizer a resposta? Mas é claro que sim. Você vai dizer que no movimento retilíneo uniforme a velocidade se mantém constante, mas é um pouquinho mais do que isso. Qual seria a consequência de a velocidade permanecer constante? A consequência seria a seguinte: para intervalos de tempos iguais, o automóvel percorreria distâncias também iguais. Além disso, o gráfico espaço versus tempo do movimento retilíneo uniforme, ele é regido por uma função do primeiro grau, o que faz com que esse gráfico seja uma linha reta. E perceba, para intervalos de tempos iguais, o automóvel sofre deslocamentos também iguais. Já no MRUV, a história é um pouco diferente. Todos nós sabemos que no movimento uniformemente variado, a velocidade varia no decorrer do tempo. E no caso de um movimento acelerado, essa velocidade cresce. Observe então o seguinte: para intervalos de tempos iguais, já que a velocidade está aumentando, o móvel percorre deslocamentos diferentes. Além disso, o gráfico espaço versus tempo, ele é regido por uma função do segundo grau, o que faz com que esse gráfico tenha a forma de uma parábola. Agora o mais importante, perceba, para intervalos de tempos iguais, o automóvel sofre deslocamentos cada vez maiores. E aí você me questiona, mas professor, você tinha dito que na aula de hoje você não iria falar sobre física. Você vai falar então sobre o quê? Muito simples. Eu vim aqui hoje para dizer que esse quadro tem a ver com o seu processo de aprendizagem. Basta que a gente analise ele através de um outro prisma. Eu quero falar com vocês sobre a sua curva de aprendizagem. E a pergunta é justamente a seguinte: você acha que a sua curva de aprendizagem se assemelha mais a um movimento retilíneo uniforme ou a um movimento retilíneo uniformemente variado? Para nós iniciarmos essa discussão, a primeira coisa que eu quero te dizer é justamente o seguinte: esse 100% que eu coloco aqui no gráfico, ele não corresponde a 100% do programa, mas sim a 100% do conteúdo que você precisa adquirir para poder passar no curso dos seus sonhos. Vários alunos pensam equivocadamente que o teu conhecimento cresce de maneira linear com o tempo, ou seja, se você tirou 3 em uma prova estudando 5 horas por dia, para conseguir tirar um 6 você teria que estudar 10 horas por dia, mas na verdade não é assim. Uma outra linha de raciocínio muito comum por parte dos alunos é a seguinte: vamos supor que você queira passar em um curso que tenham 200 vagas. Você presta o exame vestibular e quando você pega a sua classificação, você ficou na classificação de número 601. Qual é a conta que o aluno normalmente faz? Se foram 200 vagas e eu fiquei na classificação de número 601, então 400 pessoas foram melhores do que eu e ainda assim não passaram. Logo, no próximo ano, 200 deles vão passar e eu vou ficar de fora. E no próximo ano, mais 200 vão passar e eu continuo de fora. Mas na verdade não é isso que acontece. A tua aprendizagem, ela não se dá de maneira linear. A tua curva de aprendizagem, ela é muito mais próxima de um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos entender como que isso funciona? Eu costumo dizer aos meus alunos que o teu sucesso, a tua aprovação no vestibular, ela é pautada em uma tríade. E essa tríade se sustenta em quê? Método, conteúdo e controle emocional. Mas quando o estudante se depara com todo esse universo do vestibular, qual é a primeira fase que o estudante passa? A primeira fase que o estudante enfrenta é a fase da frustração. E o que caracteriza, Piauí, essa fase da frustração? A fase da frustração tem a seguinte característica: o estudante estuda muito, mas ele cresce muito pouco.
E é justamente aqui que a maioria dos estudantes desiste, frustrado por falta de conhecimento. Mas se porventura você insistir e conseguir chegar ao ponto A, que é o ponto em que você introduz o método, você passa a ter agora uma estratégia de estudo. Aí tudo modifica. Você sai da etapa de frustração e você entra numa segunda fase, que é a fase de crescimento. Ao introduzir a fase do crescimento, você atinge o ponto B, onde você começa a acumular uma quantidade maior de conteúdo. Mas essa fase pode ser um pouco perigosa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um caso de um ex-aluno meu que se dedicou bastante, prestou exame vestibular para a Faculdade Baiana de Medicina e acabou passando pelo seguinte: ele passou na primeira fase e ele perdeu na segunda fase. Claro, ficou chorando durante 3 semanas, mas depois deu a volta por cima, ergueu a cabeça e falou: vou continuar. Mas um semestre de cursinho, fez o vestibular da Baiana de novo e adivinha o que foi que aconteceu? Ele não passou sequer na primeira fase. Esse momento, ele é um pouco perigoso, porque essa fase de crescimento, ela vicia. Quem não gosta de fazer uma série de simulados e perceber que a cada simulado seu desenvolvimento está aumentando? Quando você vem numa crescente bacana e de repente você percebe que um resultado que você já tinha alcançado, você não alcançou mais. Isso pode gerar em você um problema de natureza emocional. Então, depois que você atravessa a fase de conhecimento, para entrar na terceira fase, que é a fase de aprovação, você precisa colocar em ordem o teu controle emocional. E eu posso te dizer o seguinte: qual é o estudante que não tem um controle emocional bacana? É aquele que chega na prova e sabe que não tem o conteúdo. E por que é que ele não tem o conteúdo? Porque ele também não teve método. Mas eu queria te dizer o seguinte: se ao longo da tua preparação você introduz um método adequado, fatalmente você vai chegar na prova com o conteúdo necessário. E se você chega na prova com o conteúdo necessário, teu controle emocional vai estar na mais absoluta ordem. E eu posso te dizer o seguinte: você consegue passar no curso que você quiser. Eu tenho certeza disso.